Saudações a todos, pessoal. Eu sou o professor Vladimir. Essa seria a aula 2 do módulo voltado para o estudo da BNCC dos anos finais para a disciplina de matemática. Ok? Nessa aula, a gente vai abordar temas como os componentes curriculares, né, seus fundamentos, e ver quais são as competências voltadas para a disciplina de matemática no ensino fundamental, certo? Bom, sem mais atraso, a gente vai falar aqui dos componentes curriculares que correspondem às disciplinas ofertadas no ensino fundamental. Então, o ensino fundamental tem suas disciplinas como no bloco 1, já foi falado, separado em grandes áreas, né? A matemática é um conjunto unitário, é uma área que tem uma única componente, que é a matemática mesmo. É importante falar dos componentes e também dos aspectos pedagógicos, né, e dos fundamentos pedagógicos por detrás da disciplina em si, no ensino fundamental, de todas elas, ok? Então, a BNCC está muito preocupada com a questão da transição dessa fase do ensino fundamental 1 para o fundamental 2, o quinto ano para o sexto ano, é complicadíssimo para o aluno. Então, essa passagem ela é marcada com muita preocupação e os professores, a escola, a BNCC em si, ela rege uma preocupação de forma integral, né, sobre aspectos psicológicos do aluno nesse período, né, para que isso não interfira na sua aprendizagem. Então, a transição também é um ponto de se destacar para o ensino das componentes durante essa passagem do quinto para o sexto ano. É dessa passagem que também temos a diversidade curricular, né? Professor dos anos anteriores, né, do primeiro ao quinto, muitas vezes é um professor polivalente, ele está com várias disciplinas ou com mais de uma disciplina. E aí nessa fase do sexto ano até o nono, começa a vir os professores especializados por disciplina, por componente, e agora vai ter uma vasta gama de professores. O aluno vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E é lógico, a preocupação pedagógica da BNCC é visando essa dimensão integral, né, o desenvolvimento integral do aluno, entendendo questões biológicas, psicológicas e socioemocionais do estudante. Lembrar que nesse período, né, do sexto ao sétimo ano, o jovem está passando da da segunda infância para a adolescência, então tem toda uma questão hormonal aí que vai mexer também um pouco com a psique, com a parte emocional do aluno. Fundamentos pedagógicos da BNCC no que diz respeito aos componentes curriculares, tá bom? Duas bases fundamentam os componentes curriculares da BNCC, são a qualidade do ensino e a equidade, né? Tendo como referência a base, as aprendizagens essenciais para os alunos na educação básica, né? Isso seria a definição da BNCC, ela vai ser esse documento que dá as aprendizagens essenciais. Com esse documento se pretende também apontar um meio de qualidade na educação nacional. E é lógico, a promoção de equidade, por sua vez, depende não só do professor, mas de um esforço, né, de antes de mais nada, do próprio aluno, né, e de todas aos que estão ao seu auxílio, né, família, escola, sociedade civil como um todo, visando superar suas dificuldades para oferecer melhores condições de aprendizagem. A BNCC, ela está alinhada com o PNE, né? O PNE é um documento também de cunho educacional, que é o Plano Nacional da Educação. Ele é de 10 em 10 anos, né? Decenal. Ele foi promulgado em 14, teve um PNE antigo, que foi de 14 até 24. E aqui no slide eu tenho alguns dos objetivos voltados para essa parte de notas e valores de nota para os ensino fundamental
1 e 2 e para o ensino médio. Só um momentinho. Bom, aqui no slide a gente pode ver que nos primeiros 10 anos, de 2014 a 2024, era como objetivo lá no IDEB, que é medido pelas provas externas do SAEB, esperava-se obter no ano de 2024 notas do IDEB médias para o ensino fundamental no país, né? Em 6 dos anos iniciais, ou seja, ali para o 5º ano, em 5,5 para os anos fundamental finais, né? Lá para o 9º ano, e 5,5 para o ensino médio. Essa meta ela não foi alcançada, pois esse plano foi feito antes da pandemia e durante a pandemia houve um recuo. O plano em vigência, né, que é de 2024 até 2034, ele ainda está sendo analisado no Congresso, o plano atual. Esses planos, eles são 10 anos. Né? E ainda não foi estabelecido os valores do IDEB para esse plano. Lembrando que as metas, os objetivos não são exatamente só notas, né? Então eu coloquei um aspecto aqui, mas um dos objetivos do plano é estrutural. Algumas metas são estruturantes, melhor dizendo. Por exemplo, o aumento de número de creches, a oferta de ensino infantil, é uma das metas para o plano que está em vigor, né, de 24 até 34, nesse decênio atual, né? O aumento em porcentagem de alunos alfabetizados nas séries do infantil até determinado ano. Então, até os 5 anos de idade, 6 anos de idade, se avaliou, se tem um dado que 80% dos alunos daquela série já são alfabetizados, sabem ler e escrever. Então, a ideia é que no plano atual seria 100%. A oferta, o aumento da oferta de aulas em tempo integral, né? Não é um ensino integral como a gente já falou aqui, mas escolas de tempo integral. Então, o maior número de oferta de escola de tempo integral são questões do plano que não tem correlação exatamente só com o trabalho do educador, e sim com essa parte estrutural e da política que vem a favorecer o trabalho do educador. Então, o plano se preocupa com aspectos mais gerais, né, da educação. Dentre eles tem a nota do IDEB, que essa sim tem correlação estreita com os educadores, com os professores e com as instituições de ensino, né, com as escolas. Né? Cada escola é avaliada e a partir da nota dos seus alunos tem lá os valores correspondentes para ver se bateu a meta ou não. E é feita uma média de estado em estado para se ter uma média nacional. Tem alguns gráficos aqui que nos dá uma dimensão que, por exemplo, como é mensurado e como é exposto esses dados de âmbito nacional. Por exemplo, de 2005 até 2017, né, e aí calculado de 2 em 2 anos, tem os valores aqui por região de como se comportou a média do IDEB, né, para esses anos. Né. Em 2017, veja que houve um salto em todo o país, né, mas em especial na região sudeste, da média de 2005, o IDEB era 3,5, em 2017 ela passou a ser 4,7, né? Isso para todo o país. Esse segundo gráfico já tem a distribuição, que ali tem uma divisão laranja, na cor amarelo e verde, que são os níveis de proficiência, né? Uma nomenclatura para níveis de proficiência, né? Do laranjinha seria insuficiente, alunos que não têm o domínio ainda das competências para aquela série. O amarelo seria um nível básico e o verde seria um nível adequado, que tem domínio da série que está. Né? Isso aí é só para o ano de 2017, naquela ocasião. Né? Na disciplina de língua portuguesa, veja que, por exemplo, no ensino fundamental séries finais, no 9º ano, você vê que 2,9% de todos os alunos avaliados, ou seja, 3% só do espaço amostral de alunos avaliados, tinham o domínio adequado
da disciplina, né? A maior parte, mais de 60, quase 60%, né? 60,5% estavam com nível insuficiente em língua portuguesa. Em matemática, no mesmo ano, melhorou um pouco o nível adequado, então adequado tem uma 4,5%, mas o nível intermédio, o nível insuficiente piorou, né? Porque não é ideal que o nível insuficiente seja maior. E aí está um pouquinho maior do que português, estava 63,1 em porcentagem de nível insuficiente para matemática. Esses aspectos do nível são preocupações do PNE também, que é um documento que visa as metas do ensino, né, para o decênio, em 10 anos. E a taxa de distorção, idade série, também é um aspecto que tem relevância, né, que é motivo de preocupação dos documentos educacionais. Veja nesse gráfico aí, que tem a taxa em porcentagem, né, de alunos que estão com a idade distorcida com relação à sua série. Lembrando que ter uma idade distorcida com relação à série é ter 2 anos a mais do que a idade ideal. Só um momento aqui para eu voltar para o slide anterior, falar um pouquinho. As idades corretas, né, para algumas séries seria tipo no 6º ano do fundamental, o aluno teria que estar com 11 anos, né? Podendo estar até com 13, né? Naquele ano ele completar 13 anos fechado. A mais disso, né? No mesmo ano que ele faz o 6º ano, se ele completar 14, ele está com a idade fora, distorcida com relação à sua série, né? Para o 9º ano ele pode estar com 14, podendo completar até 16, e para o 3º ano do ensino médio, o aluno pode ter até 17, tem que estar com 17, podendo completar até naquele mesmo ano 19. Mais do que isso, né? Se naquele ano ele completa 20, ele está com a idade distorcida. Veja que no ano de 2017 as porcentagens eram altíssimas de distorção no ensino médio, né? Chegando ali no primeiro ano, ter 32%, quase 33%, um terço, um pouquinho a mais do que um terço dos alunos da sala, em todo o país, né? Uma média do país, estavam fora, estavam com idade distorcida com relação ao primeiro ano do ensino médio. E isso reflete também em outro dado que é buscado minimizar no Plano Nacional da Educação, que é o dado da taxa de insucesso, que seria a reprovação de alunos ou o abandono. Por isso que no gráfico anterior, do primeiro para o segundo, houve uma queda no números de distorcido, porque no primeiro ano, se você olhar nesse gráfico agora, há uma taxa alta de insucesso, há reprovação e há muito abandono. Então, por conta disso, o ano seguinte acaba que equalizando. Parte desse insucesso provavelmente se deu por alunos que estavam com idade distorcida com sua série. Eles ou abandonam a escola ou acabam reprovando e por conta disso abandonam a escola, tendo com o mesmo efeito de não estar matriculado no ano seguinte. O PNE busca diminuir essas taxas, né? Aumentar a taxa de sucesso dos alunos, né? Diminuindo as reprovações série a série e diminuindo o abandono série a série. Fundamentos pedagógicos do componente curricular, agora mais especificamente, né, finalmente só para matemática. A matemática está presente no cotidiano, em diferentes culturas, e por meio de ações como comparar, medir e quantificar, a gente pode medir o avanço científico e tecnológico. A matemática se tornou essencial para a sociedade, para a formação intelectual e para a formação crítica dos estudantes. A constituição do pensamento matemático se dá por identificação e pelo emprego de sistemas abstratos, que organizam e interrelacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associando ou não a fenômenos do mundo físico. Então é inegável que a matemática é uma disciplina dinâmica de uso prático, que está presente em vários setores da sociedade e com muitas aplicações no mundo moderno.
na BNCC há 8 competências de matemática. Eu coloquei aqui uma forma resumida dessas 8. A figura aí ilustra bastante, então as 4 primeiras seria, só lembrando a definição de competência, é o conhecimento, né, que aplicado ao mundo real. É aquilo que o aluno precisa desenvolver, não só em termos de conhecimento, mas aquilo que ele possa usar no seu dia a dia, no cotidiano, no mundo real. Então, as 8 competências que o ensino fundamental, os anos finais, pretende desenvolver nos alunos são, bom, que a matemática é uma ciência humana, então que ela não nasceu por parte de nenhum cientista, mas sim ela se desenvolveu à medida que as culturas, que as pessoas iriam necessitando dela. Que a matemática, né, que busca-se na competência 2 que o aluno ele desenvolva seu poder de raciocínio e de argumentação, investigando a capacidade de argumentar e compreender e intervir no mundo. Competência 3 seria integração de conceitos, né, relacionar diferentes campos de matemática com outros do conhecimento, fortalecendo a autonomia. Tem um desenho que ilustra, que é relacionar álgebra com geometria e estatística. E na 4 seria uma leitura crítica da realidade, né? Organizar e se comunicar de forma que as ideias, né, da matemática elas sejam fundamentadas para uso do seu dia a dia e principalmente com, com ética e com fundamento. As outras 4 competências da matemática são a resolução de problemas. Busca-se que os alunos tenham capacidade de resolver problemas, tenham capacidade de usar tecnologias digitais para a solução desses problemas, né? A boa comunicação matemática, eles saibam se expressar, saibam se expressar e utilizar a linguagem matemática nas representações, a responsabilidade social, desenvolver projetos voltados para a questão social, com base em princípios éticos, democráticos e sustentáveis, e o trabalho colaborativo, né? Atuar de forma cooperativa, respeitando as diferenças do ponto de vista e aprendendo com os colegas. É bom observar que as competências da matemática estão interligadas com as competências gerais da BNCC. Para desenvolvimento dessas competências, a matemática no ensino básico ela é dividida em 5 unidades temáticas. Então, a figura aí ilustra quais são as 5 unidades temáticas, são os números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade. São as 5 unidades temáticas da BNCC. Bom, essas habilidades temáticas, elas têm sua estrutura, conhecimentos e habilidades, né? E a BNCC, ela avalia, né, o conhecimento adquirido por progressão das aprendizagens. Então, de uma série para a seguinte, as avaliações externas ou as avaliações propostas segundo os modos da BNCC, elas tentam refletir essa progressão de aprendizagem. Se o aluno quer adquirir competência ou habilidade de anos anteriores, por exemplo. Nesse slide, lá embaixo, vai ter também um link para um vídeo do YouTube, onde vai dissertar melhor ou vai dar mais ilustrações sobre essas 5 unidades. Progressão ao longo dos anos. Então, uma forma de medir a progressão de aprendizagem dos alunos, aqui vai servir como exemplo, é verificar se ele abstraiu ou se ele adquiriu determinada ideia do ano seguinte, respeitando cada série, né, e cada capacidade. Então, lá no ensino básico, no Fundamental 1, por exemplo, os alunos têm o eixo temático da geometria. Dentro do eixo temático de geometria tem o conhecimento das ideias da geometria espacial, e que, como exemplo, eu coloquei a figura do cone. Naquelas séries iniciais que os alunos têm pouca idade, seria o aluno conseguir conectar a figura abstrata, o cone matemático, com figuras do mundo real, né? Imagens do mundo real. Algumas são mais próximas, como o conezinho da casquinha de sorvete ou do chapeuzinho de palhaço. Outras são
ligeiramente aproximadas, né? Os cumes, os picos, as montanhas também têm um formato que se assemelha ao cone. Então essa seria uma interligação de uma ideia matemática com ideias do mundo real, mas à medida que ele vai avançando nos ensinos, né, fundamental dos anos finais, sexto ano, ele já tem uma ideia melhor dessa figura e das suas projeções. A visão ortogonal de cima para baixo, ele viria um círculo. A visão unilateral seria um triângulo, e isso já exige do aluno mais habilidades ou mais abstração. E à medida que ele vai avançando, ideias de superfície, né, do cone poderiam ser trabalhadas, por exemplo, quanto material se leva para preencher aquela estrutura de forma de cone que é o teto de uma palhoça, né? Qual o volume de brigadeiros para fazer um docinho nesse formato da segunda figura. Então, área da superfície e ideias de volume estariam presentes à medida que ele avançasse e amadurecesse seu conhecimento. Então, seria esse um exemplo de progressão de aprendizagem a partir dos anos e respeitando o ano que o aluno está frequentando. A estrutura das habilidades da BNCC. Então, na BNCC existem as listas de habilidades. Geralmente elas sempre são escritas assim. Geralmente não, elas são escritas assim sempre, né? As habilidades, elas primeiro vem um verbo. Esse verbo é o processo cognitivo. Depois o objeto do verbo, que é o conhecimento matemático, que pretende conhecer com aquela habilidade. E em seguida o contexto, né, que seria a aplicação no mundo real do que se pretende com aquela habilidade. Então, veja aí, por exemplo, a habilidade 21 do ensino fundamental, da disciplina de matemática do sexto ano. O códigozinho ali em cima fornece tudo, né? Então, reconhecer é o verbo, né? Nomear e comparar. São esses o início dessa habilidade. Você vê esses três verbos. O complemento seria o objeto matemático. Reconhecer, nomear e comparar o quê? O prisma e a pirâmide, certo? E o contexto entrega ali a aplicação, né? Identificando as faces, os vértices, as arestas, bem como associá-la a objetos do cotidiano. Então, as outras habilidades do conhecimento de matemática, todos seguem essa ordem. No início tem um verbo ali, depois um complemento verbal e depois um contexto, para mostrar o que se pretende com aquele conhecimento, né, trabalhar com o aluno. Seguindo a BNCC, evidentemente, o ensino, né, o ensinar se torna cada vez mais aplicado, né, e menos laboroso para o próprio aluno, mais significativo para o aluno, assim, com questões contextualizadas, né, com resolução de problemas, né, com argumentação e com a participação dos alunos em atividades nesses moldes, né, a aprendizagem ficaria mais leve, né, e mais significativa para o aluno. Então, por aqui eu vou encerrando essa aula, essa pequena descrição dessa segunda parte, né, sobre BNCC para matemática. E lembrando que na descrição desse vídeo, se você quiser esse slide ou quiser materiais de avaliações voltado para esse slide, é só me contactar pela descrição desse vídeo, ok? Grande abraço aí a todos e até a próxima aula.